Bem-vindos aos bastidores de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. A morte não existe. Quando acordamos na dimensão paralela, continuamos a responder por nossas histórias. É um fato, não uma crença. A vida continua. Vida depois da vida. Atenção e ação. Vamos limpar um pouco o corpo físico. Agradecer porque estamos aqui trabalhando, que nós estejamos protegidos, que nossos familiares estejam protegidos em suas lares, né, que todos estejam bem e que a gente possa de novo externar nossa gratidão porque a gente está fazendo o que a gente gosta. Isso é muito legal e é muito bacana. A história da realização do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é um filme de bastidores, assim. E por muitas vezes é um filme de ação, é um filme policialesco, é um filme sobrenatural, é uma aventura mesmo. Hoje a gente vai gravar aqui o quarto do Fernando, onde ele está doente e onde os espíritos vêm ajudá-lo. A gente está em preparação, diminuindo um pouco a luz, para dar um ambiente mais sombrio, mais fechado. E aqui é a cama onde ele vai estar. Olha que legal. Gente rica e o chapéu. Não, né? Qualquer pessoa usa chapéu, né? Vem cá, vem dar uma essa produção. Esse aqui é o Pedro, nosso foquista, já estudando a sequência. O pessoal estuda, viu? Aqui tem a Liz, nossa diretora de fotografia, tentando lidar com o sol, que é a luz de Deus, entendeu? E a arte já preparando, vou contar pra vocês um macete, vocês não vão ver no filme, ó. Camas baixas não existem no cinema, viu? Só dar uma enquadradinha, a gente vem pra cá, enquadra aqui e vem. Quando tudo começou, logo depois do lançamento do primeiro filme, Nosso Lar, tudo caminhava normalmente. Era como se nós estivéssemos aptos a fazer o filme seguinte, baseado no livro seguinte da obra do André Luiz e do Chico Xavier. Maravilhoso. Bem demais. O primeiro tratamento do roteiro foi no final de 2011, quando então a gente finalmente estabeleceu os padrões do novo filme. E a gente aprendeu bastante com o primeiro lançamento, aprendeu muito com o Nosso Lar. Então nós começamos a realizar o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, com a ideia de filmar logo em seguida. Inicialmente houve a compra de uma empresa que era a Fox Filmes do Brasil pela Disney. E logo a gente percebeu que ia demorar. Mas os Mensageiros estavam ali do lado. Quase como se estivessem apostos. Se você for pensar que aí 8 anos tinham se passado desde o primeiro filme, era um outro país, eram outras condições de mercado audiovisual e nós precisávamos adequar o filme para isso. Nós estabelecemos que a filmagem aconteceria no primeiro semestre de 2020. E aí veio a pandemia. Era preciso entender o mercado, era preciso entender que projeto nós conseguiríamos fazer. E finalmente, quando veio a data de 25 de janeiro de 2024, acho que nós estabelecemos um ponto a chegar, né? De uma navegação, aí, de uma jornada que começou 13 anos e meio atrás. E finalmente, no dia 25 de janeiro, o filme estreou. Sejam bem-vindos para o nosso trabalho. Que estejamos em sintonia de amor, por que não? Em sintonia plena, para que a gente possa fazer um lindo trabalho pelos próximos dias e dias. Um bom filme é uma boa história bem contada. Então vamos em frente, tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Quando a gente resolve adaptar o filme de um livro, a gente precisa ter muitos cuidados, muito respeito pelo material e abrir o campo de raciocínio para coisas que são
até mesmo imponderáveis, mas que fazem parte desse processo. Contar uma boa história de uma maneira correta, que traga um entendimento perfeito dos personagens, arcos dramáticos resolvidos, eram desafios enormes que nós tínhamos em termos de adaptação. E o protagonista, Aniceto, ele tem 3 ou 4 linhas no livro que descrevem, né? Um homem que não se consorciara em nosso lar, vivia afastado com seus discípulos numa área mais arborizada da cidade. Ponto. Esse era o Aniceto. Porque, afinal de contas, o mundo precisa de histórias felizes. O Aniceto é um personagem distante de mim, então isso se torna mais difícil para um ator. Então essa paciência dele, eu não sei se eu tenho tanta paciência quanto ele, e outras qualidades, enfim, mas foi difícil, um desafio, mas também foi um presente, porque passear por esse universo, esse pensamento, esses sentimentos, essa profundidade sobre a condição humana que se fala nesse roteiro e através do Aniceto, é um presente que eu só tenho a agradecer. Um dia, a vida na Terra vai oferecer oportunidades iguais e sem distinção, nem de gêneros, raças ou posições sociais. Essa família que eu costumo dizer que se forma no set foi maravilhosa, realmente foi... eu me pegava assim muitas vezes conversando entre uma cena e outra com um profissional assim indireto, digamos, ele não estava na cena, mas ele cuidava do set. Eu conversando sobre a vida dele, eu me interessando sobre ele, porque ele fazia parte daquilo também, né? Então eu curioso em saber mais sobre ele. Então foi muito bom. Quando você estuda ele ao longo do livro, você percebe quanto de amor esse personagem tem e quanto de humanidade ele tem também. Então tinha um desafio enorme de construir um mensageiro, um espírito perto da linha do mentor espiritual, um espírito considerado evoluído, eventualmente a ponto de não precisar nem mais reencarnar. A rubrica diz: cabelos de Aniceto ao vento. Balançam. Tem tudo a ver. O filme termina nesse cabelo mexendo. Duro, tá? Leite. I love you. E essa família aqui é muito especial. Eu estou muito feliz, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar convivendo com cada um de vocês. Poucas vezes eu vi um set tão irmanado, tão assim, dedicado, porque vocês estão felizes aqui. Eu olho para as pessoas, eu vejo todo mundo feliz, entregue ao trabalho. Isso é muito importante. Eu tenho raiva, mágoa, ódio. Do Fábio pro Vicente eu trago a minha criança interior. Eu trago os meus questionamentos mais sublimes, vamos dizer assim. Então, não tá muito longe, o plano espiritual tá mais perto do que longe, né? Como diz no filme, para você ter uma boa morte, você tem que ter uma boa vida. Eu rezei pela chuva, mas veio o vento, né? Vamos que agora o bicho vai pegar. Meus babyliss. Tá olhando meus babyliss? Eu acho que eu nunca participei de um set de filmagem tão tranquilo, tão harmônico, tão leve. Eu acho que o Wagner traz isso, ele consegue trazer para a equipe esse equilíbrio, essa harmonia, esse afeto. E eu nunca trabalhei assim, nunca trabalhei num filme com esse contexto espiritual. E aí foi uma escolha mesmo, eu tinha algumas propostas e eu falei, eu estava nessa pegada de espiritualidade, eu falei, é aqui que eu vou, então aqui. Que vai fazer virar esse anjo num demônio agora! Que dejação! Não posso, Vicente! Vicente! Este é o Dr. André Luiz, de quem lhe falei.
você retornar a um personagem que você fez 10 anos antes, você tem que tomar todo cuidado, porque o público que, né, lotou as salas de cinema no Brasil e outros países, ele gostou daquilo que ele viu, ele conheceu o André Luiz dentro daquele formato ali, que é totalmente diferente de mim. Então eu tenho que trazê-lo de volta e sempre me lembrar e ter essa disciplina de mostrar ao público aquilo que ele conhece e quer ver. Por favor, venham. Vamos acabar com esse sofrimento, venham. Um personagem que já evoluiu, ele sabe, por exemplo, como se comportar dentro de um campo em que a coisa esteja incendiando. Porque se ele se comportar como do lado de lá, é porque ele ainda está do lado de lá. Ele tem que ter um outro olhar, e esse olhar de cá é um olhar de quem já evoluiu, já cresceu. Então eu procuro ter esse olhar, via personagem, não o Renato, entendeu? O Renato iria sofrer com aquilo ali, ia querer abrir a mão, ajudar, puxar, tirar, abraçar. Mas o André Luiz, ele já aprendeu como lidar. Parabéns, Antônio. Parabéns. Sejam felizes. Celebrou casamentos. Eu interpreto a Isaura, e a Isaura é mensageira, braço direito do Aniceto, e que está numa missão com um objetivo nobre, que é conseguir méritos para se casar com o Antônio, que é o amor da existência dela. Eu acredito que os personagens encontram a gente na hora certa, e nesse momento da minha vida eu precisava entender algumas coisas que a Isaura tinha para me ensinar. Somos amigos? Há muitos e muitos anos. O Antônio, ele é um mensageiro que ele está em evolução ainda para se tornar um anjo da guarda. Ele é resgatado pela Isaura, e o único sentimento bom que ele tem é o amor. E ele ainda tem sentimentos mundanos, como o julgamento. Então, eu tentei aproximar o Antônio do Nando. Por mais que seja um personagem, digamos que distante do nosso cotidiano, né? Fazer um espírito. Mas tem esses sentimentos que se aproximam muito da gente. Quem mandou descolorir o cabelo no verão? Agora tem que fazer isso aqui, ó. Fazer croma, né? Muitas cenas que num estúdio gigante, fundo verde, e a gente imaginar muitas coisas. Gravar cena pendurado no cabo, voando, volitando. Eu acho que esse foi o grande desafio para mim nesse trabalho, que é trabalhar a imaginação mesmo. Além do Fábio Lago como mensageiro, da Aline e do Nando, que faziam parte ali junto com o André Luiz desse primeiro grupo de mensageiros, nós tínhamos 3 casais. E os 3 casais extremamente importantes para que a gente pudesse também ter conexão, ter entendimento, ter identificação. São pessoas aqui da Terra, pessoas como nós, errando, se questionando o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu fiz com a minha vida, se eu estou no lugar certo, as minhas vontades, se elas são frutos de um ego um tanto quanto adoentado, ou se são fruto de um ego realizado, né, de projetos bacanas. Então tem esse casal desse local chamado, esse pequeno centro espírita, que acaba sendo um projeto de onde vai ser feita a oficina espiritual do Nosso Lar, né, o Mohamed Harfou e Juliane Trevisol, fazendo o Isidoro e a Isabel. Os 2 quase participaram do primeiro filme, em personagens diferentes. Deixem o pai de vocês em paz. Não se devem falar dos mortos desse jeito. Eles não podem se defender. É algo de muito, muito diferenciado esse trabalho. É um projeto que ele é
parece que iluminado mesmo e protegido pelos, pelos anjos, enfim, pelos mentores espirituais, seja o que as pessoas acreditem, cada um com a sua crença. Mas é como se juntassem todas essas energias para fazer acontecer um trabalho que é muito amoroso, é de muito afeto, é de muita entrega de todo mundo. Então a gente é tomado por uma alegria o tempo inteiro no set, mesmo nas nossas cenas mais pesadas, né, mais dramáticas, mas o set é uma delícia. Cada detalhe, assim, desde o inicinho, foi um presente. Eu acho que todas as pessoas que se uniram aqui para contar essa história, eu acredito que foi uma espécie de missão, sabe? Nada é à toa, é por acaso. A história do Isidoro, para mim, é a mais bacana no sentido de adaptação, porque o livro já conta a história do Isidoro presente, cuidando da sua família. E aí eu fiquei me perguntando o que permite um pai de família, depois de desencarnar, continuar atuando como uma espécie de pai de família, mas numa outra dimensão. Isso, para mim, sempre foi uma coisa muito bacana que a gente poderia acrescentar. E investigando o subtexto do livro, investigando a vida dele, tudo que ele fala, tudo que o Aniceto fala, da Isabel, dos filhos, a gente pôde construir um pouquinho dessa história pregressa do Isidoro. Este é Isidoro, outro pilar do projeto que estava a perigo. Casa, família, vida estabelecida, conhecimentos espirituais. E durante as filmagens, no momento que chega na casa do Isidoro, eu peguei Covid. E a gente fica assim, meu Deus, na hora do nosso cenário e tudo. E eu lembro que eu falei assim, bom, alguma explicação tem tudo isso, né? Graças a Deus, passaram-se negativei. Estou aqui de volta e é muito feliz e muito alegre ser recebido por toda essa equipe, por todo esse elenco e a gente poder terminar essa história linda, maravilhosa. Então eu agradeço muito. Oi, seu Cesário, como você tá? Eu tô aqui. Não me respeitam mais? Para, Mohamed, para. Você deixa a minha atriz concentrada. Obrigado, Mohamed. Foi cena? Nós tínhamos um casal paralelo junto deles, que era o Fernando e a Amanda, interpretados pelo Rafa Sig e pela Vanessa Gerbelli. Doutor Fernando, dona Amanda, a casa está sempre de portas abertas para vocês. E eles encontraram um tom de aristocracia ali dos anos 50, um tom de alguém que não aproveitou a sua condição social para cumprir o projeto que tinha feito lá atrás no mundo espiritual, né? O dinheiro não pode ser amaldiçoado, ele está aí para multiplicar, ele está aí para trazer coisas boas para todas as pessoas. Esse aí é um dos meus queridos tutelados. E ele vai durar para sempre, Vicente. Eu acho que o desafio tá quando ele toma consciência, né, no desdobramento, toma consciência do que é a vida, né, mesmo, e se desespera porque está perto de morrer. E eu acho que experienciar isso era o grande desafio do personagem, assim, né? Quando ele chega no limiar, assim, da vida e da morte. Eu quero viver. Eu quero viver! Eu quero viver! Eu quero viver! Eu li o roteiro e falei assim, cara, eu tenho que fazer isso. Eu preciso como ator, experienciar uma sequência onde eu ia entrar muito efeito, onde eu sabia que ia ter uma tractana que ia me levantar e depois ia entrar uma série de efeitos. Eu gosto muito, sabe? Não tenho, assim, não me incomoda filmar nem no croma, nem com efeito, porque eu sei que vai entrar uma coisa muito potente, né? As pessoas estão ali, né? Tinham 3, 4 atores ao meu redor, fazendo posição de mãos, né? Tinha uma troca de energia acontecendo. Dona Amanda,
Prazer ver a senhora por aqui. Vem trazer uns mantimentos. Interpretar a Amanda e estar nesse filme é muito, pra mim é muito especial, porque o tema me interessa muito, né? Eu sou muito interessada por metafísica, pelo assunto vida após a morte, e realmente é algo que me toca. Então, para mim, como atriz, como artista, eu estou falando de algo que eu me interesso, que eu acredito, né? Então, realmente, esse é um aspecto. Pelo lado profissional, é o maior prazer, porque assim, a gente tem uma equipe que é sensacional, um diretor que é super cuidadoso, generoso, colegas que são sensacionais. Tive um encontro profissional maravilhoso com Camila Lucciola, Rafael Sig, Léo Castro, enfim, todo mundo, Letícia Braga, Juliane Trevisol, são atores, profissionais maravilhosos e gente muito bacana. Então é uma delícia, né? E o terceiro casal, não menos importante, é um personagem do Otávio, que é uma combinação desses vários médiuns do livro, e que era importante ter alguém que também não fosse um rosto tão conhecido, mas que tivesse a capacidade de se doar de corpo e alma para o personagem, junto com a Isis, da Fernanda Rodrigues, que é uma atriz com quem eu já queria trabalhar desde que nós nos conhecemos em Malhação, em 1994, ou seja, 30 anos atrás. Seu Otávio, um dos nossos médiuns. É o único. Eu achava que as cenas mais difíceis iam ser as cenas dele desencarnado. Quando ele vai pro umbral. Uma questão de não ter aquilo realizado de forma física na minha frente, ou que eu não tivesse certeza de onde eu iria sem ter visto o set, que pedras eram essas, que buraco era esse que ele moraria. Então eu fiquei muito ansioso para aquele momento, para aqueles momentos, mas eu fui muito bem amparado e todos estavam com pensamentos bastante congruentes e conversando de uma forma que tinha um encontro muito claro na hora de filmar. As cenas mais difíceis se tornaram as cenas com meu filho e com a minha esposa, a Fê Rodrigues e o João. Porque são cenas muito duras, você dizer para uma pessoa que ela é um engano, que ela não deveria ter nascido. Isso é um acidente, garoto. Olha aí, ação. Vai virar cinza! Vai virar pó! 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 É um projeto muito desafiador em todos os sentidos, mas eu acho que como ela é uma personagem que tem muitas nuances, assim, acontece muita coisa com ela durante o filme, né? E a gente não filmou cronologicamente. Então a gente não fez a história dela como ela acontece no filme. A gente foi filmando cenas de lugares diferentes do filme. Então esse foi um grande desafio para mim. Entender essa cronologia e me concentrar todo dia para que eu lembrasse em que momento do filme eu tava. Você tem tudo a ver com a morte dele. Otávio, você tem tudo a ver com a minha morte! Esse filme tem 3 personagens que fazem uma conexão com o primeiro filme. André Luiz, que é o protagonista do primeiro filme e acaba sendo o narrador do segundo filme, interpretado pelo Renato Prieto. O Otton Bastos, como governador da cidade, ele meio que combina todos os ministros, todos os mensageiros, todos os espíritos que trazem mensagens, e tem uma presença muito bacana, que é a do Carlos Tenório. Ele fez um personagem no umbral, um daqueles espíritos que perseguiam o André Luiz, né? Ficou muito marcado o seu chapéu, aquela corda, e eu falei, puxa, eu acho que
esse personagem ele pode voltar no Nosso Lar 2. Esse personagem pode voltar para fazer uma conexão, que estamos falando dos mesmos lugares, né? Olha o que o sol fez, gente, aqui, ó. Esse aqui é o sol, tá vendo? Para nos ajudar. A gente fala luz de Deus, né? E luz de Deus é a melhor luz para iluminar esse filme. Nós tínhamos um enorme desafio. Como fazer um filme com tantos efeitos visuais, mais uma vez? Como é que você representa flores que emitem energias, que emitem luzes, que de noite transformam um ambiente num lugar não só iluminado e bonito, mas ao mesmo tempo pacífico, porque elas produzem elementos que atuam diretamente na espiritualidade. Tem uma parte aqui, tudo vale aqui, ó. Tudo de grama vale, até aquele poste ali. Como é que a gente desenha e estabelece uma cachoeira espiritual, um bosque das águas, que é algo que eu queria ter feito mais no primeiro filme? O olho humano ele não capta diversas tonalidades de cores, né? E isso no mundo espiritual é relatado que essas cores são muito vivas, essas cores valem e fazem a diferença. Os espíritos não vestem roupas de tecido, eles vestem roupas materializadas por suas mentes a partir de um outro tipo de matéria, de energia. Como é que você representa isso no nosso mundo material que a gente precisa filmar? O maior desafio desse filme, eu acho que foi exatamente vestir os espíritos, vestir o nosso lar, né, os desencarnados, porque eu não tinha uma referência visual. Eu perguntei, entrevistei o próprio Wagner, né, o que se vê, né, e ele entrevistou outras pessoas, médiums, assim, perguntando o que se via, ninguém conseguia definir a roupa. A roupa dos umbralinos tem uma história interessante, porque eu usei de referência do filme 1, mas tinha que ter, a gente não tinha essas roupas mais, e tinha que ter mais roupas. Então, mas tinha algumas coisas da figuração do filme 1, que eu peguei e envelheci e transformei em roupas umbralinos. Então, de uma certa forma, toda aquela roupa dos umbralinos tem uma história passada. Eu juntei com algumas outras coisas, mas a base deles foi muito nas roupas que eram do primeiro filme, da figuração. Nós tivemos um trabalho enorme com a diretora de arte, a Ulla Schillmann. A Ulla veio também com os olhos e os ouvidos e o coração abertos para tentar reproduzir esse mundo espiritual. E esse é um dos grandes desafios do filme. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um projeto de época, nós tínhamos as casas, o centro espírita e o umbral. O entendimento do umbral ele passa por diversos estudos. No ponto de vista cinematográfico, as pessoas já entenderam. Esse lugar onde você vai quando você não conseguiu se melhorar, quando você não conseguiu ter uma vida que possibilitasse uma boa morte, quando você não conseguiu evoluir. Nós usamos vários tipos de lama, na realidade. A gente teve uma lama que até a Joana, que trabalhou no departamento, que é maravilhosa também, que fez, que a gente misturou argila com óleo mineral, com até chocolate, entendeu? Enfim, a gente misturou vários ingredientes naturais, até dar a liga, né, coisa que queria. A gosma do Avoid, eu mandei fabricar com uma pessoa que faz sangue, que faz esses tipos de material, né? A gente queria essa coisa do renascimento, né? Daquela coisa meio placentária, sabe? Muito interessante, porque a gente tem várias etapas, né? A gente tem personagens que estão vivos depois que desencarnam. A gente tem os espíritos dos mensageiros, que são espíritos de luz. A gente tem espíritos sombrios, umbralinos. A gente tem os anos 40, que também é bem interessante. Então, para a caracterização é bem rico.
Ficou até um pano muito bonito aqui, ó. Assim. Vai, Lilis. Vem, Lilis. Quando eu encontrei a Lili Soares, a diretora de fotografia, ela falou para mim assim: Wagner, nós precisamos mergulhar nas almas dos personagens. E eu achei isso tão bacana, e do ponto de vista de conceito, e nós partimos daí, mergulhar nos espíritos e nas almas dos personagens. E ela conduziu a fotografia e sua câmera dessa forma, a buscar o olhar, o detalhe, a nuance que muitas vezes os planos convencionais acabam não apresentando. E esse dinamismo foi uma das coisas que a gente tentou também trazer como novidade do segundo filme, ou seja, cada filme é resultado de seu tempo, e para esse filme, montar o filme com idas e vindas ao passado, trazer um filme mais ágil, com movimentos de câmeras que até ajudam a gente a entender melhor essa narrativa. São todas decisões tomadas em conjunto, e o trabalho da Lili Soares é impecável nesse lugar, e eu fico muito feliz por isso. Essa aqui é responsável por tudo. Hoje ela ganhou uma florzinha. Caiu a florzinha pra ela, representando todas as mulheres do 7 de fevereiro. Muitas pessoas perguntam pra gente o que aconteceu de mais espiritual, o que foram os fenômenos que aconteceram durante as filmagens. Eu acho muito bacana, porque se nós formos relatar todos os fenômenos, eu acho que a gente está relatando um outro filme, viu? É óbvio que a gente mensura um pouco o que a gente vai dizer. E obviamente tem coisas que são incontroláveis que todas as pessoas percebem. Não deixa de ser natural quando você está falando de uma história que fala de dimensões coexistindo. E as pessoas acabam fazendo essas conexões nessa vida aqui durante o set de filmagem, né? Nós tivemos alguns momentos bem bacanas. Momento em que uma porta se abre magicamente e a equipe toda estava gravando num hospital. Era um hospital desativado e a porta abre. Eu morro de rir, eu começo a rir, porque se foram influências espirituais, que sejam. E se não foram, as pessoas vão ficar imaginando, foi o vento, foi alguma coisa, foi um terremoto, o que aconteceu, né? Da mesma forma como no dia em que nós estávamos filmando o Centro Espírita do Isidoro e que a Ju Trevisol estava lá preparando uma palestra, né? Que a ideia é que ela estivesse já palestrando, cuidando das pessoas. E estavam todos os personagens ali. Nesse dia apareceu, de repente, do nada, num ambiente fechado, um perfume de rosas fortíssimo, muito marcante, e que todos sentiram, e todos vieram, abriram a porta, me perguntaram o que era. E eu respondi simplesmente, é um perfume. Se for um perfume espiritual, que seja bem-vindo, né? Eu me lembro do dia em que nós estávamos filmando umas cenas no umbral, todas as sequências do umbral, muita figuração, muita gente vestida daquele jeito, né? E aí a Juliana, assistente de direção, veio até mim e falou assim: olha, temos um problema com uma figurante, eu acho que ela está incorporada. E eu perguntei ao espírito: olha, se você veio aqui para atrapalhar, você não pode ficar. Se você veio aqui para ajudar, você já ajudou e agora você pode partir. Só que 10 minutos depois, durante a cena, veio uma lufada de vento, algo inexplicável, que jogou uma das pessoas do elenco no chão, muito forte. Um outro dia bacana foi o dia em que nós estávamos filmando no Alto da Boa Vista, numa mansão, e de repente eu ouço assim: o Rafa Sig tá lá embaixo, ele não pode subir porque tem um passarinho posado na mão dele e ele não consegue largar o passarinho. E eu queria saber o que era isso. Obviamente, logo eu fui perceber que realmente ele teve um momento com um pássaro que posou. O pássaro devia estar cansado, claro, mas o pássaro ficou ali tirando foto para o pessoal da divulgação, ficou ali do dedo dele, namorando a gente, dizendo: olha, a natureza está aqui com a gente, feliz. E o Rafa viveu esse momento e depois compartilhou com a gente. Então é um momento bacana de nossos bastidores. Eu fico também bem gratificado que os pássaros estavam apoiando o nosso filme, né? Fazer oração nunca é demais. Estarmos conectados com o mesmo fim, com a mesma ideia, nunca é demais. E eu gosto de fazer isso nos filmes. Eu acho que isso nos conecta de uma certa maneira para fazer cinema, que é algo tão trabalhoso, tão
difícil, tão demorado, tão intenso, e não é nada errado, nada ruim a gente poder fazer as nossas boas vibrações. Tem dia que as vibrações e as orações são seguidas por um pandeiro tocando, como o Fábio Lago. Teve um dia que ele pediu para fazer e a oração dele foi cantar uma música. Passei barreiras, fui de viagem, passei barreiras, a vida meus companheiros. A realização de um filme não é algo simples, não é algo rápido, não é algo fácil, e não se faz sozinho, né? Ter produzido esse filme novamente com a Yá Fabritz foi, para mim, uma certeza de que nós estávamos no caminho certo 13 anos atrás e nós continuamos no caminho certo agora, quando a gente apresenta a continuação. E, junto com o meu parceiro Richard Ávila, que está aqui na Cinética há tantos anos, nós conseguimos olhar para esse filme e dizer assim, nós vamos conseguir. Mais uma vez, a gente está apresentando uma obra de qualidade, uma obra para milhões de pessoas, uma obra que fala sobre perdão e amor, fala sobre nunca estamos sozinhos, demore o que possa demorar, vai ter sempre alguém por você, vai ter sempre alguém te esperando, te amando, te perdoando e fazendo a gente entender que a gente pode recomeçar todos os dias, que a gente deve recomeçar todos os dias, que a gente deve sentir essa força divina pulsando dentro da gente para simplesmente dizer eu posso, eu vou adiante, porque nós todos fazemos parte do mesmo movimento de humanidade, né? Que todo o aprendizado possa servir para sempre, que esse encontro possa ser de reencontros, mas que desse momento possa viver aí com nas nossas vidas, que tenha valido a pena. Então, quando vocês olharem o nome na tela lá, que vocês lembrem, valeu a pena. Não importa o que aconteça, não importa onde você esteja na jornada da sua vida, sempre haverá um anjo nascido do seio da humanidade te amando, protegendo, perdoando, esperando infinitamente por você. Agradecer pela vida de todo mundo, pela saúde de todos nós, pela saúde dos nossos familiares que estão em casa, porque estamos aqui, a gente tem que ter muita gratidão, e aqueles que não estão aqui, que gostariam de estar, a gente manda a nossa energia positiva, que logo eles possam estar, que a gente possa fazer desses dias momentos inesquecíveis na nossa jornada, como a gente falou lá na frente, lembra? Lá no início, que seja um tempo inesquecível pra gente. É só uma brincadeira, é só um ritualzinho simbólico, mas que a gente possa fazer disso uma coisa muito bacana.